Paciente com insuficiência cardíaca. E aqui já chama a atenção de quem está acompanhando a gente, que a gente tem uma novidade que até então não foi citada nem na diretriz da ADA e nem na diretriz da SBD 2023. Isso. Como a diretriz do uso brasileira recomenda o tratamento do paciente com diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca? No paciente com insuficiência cardíaca, ele recomenda o uso do ISGLT2 como primeira linha. Né? A gente tem evidência bem estabelecida na literatura para insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida, com a empaglifosina e com a dapaglifosina. Né? A gente não tem evidência muito com a canaglifosina, porque não foi feito um estudo específico em paciente com insuficiência cardíaca. Né? Ele viu os pacientes diabéticos de alto risco que reduziu o desfecho de insuficiência cardíaca, mas não pacientes especificamente com insuficiência cardíaca. Muda outro ponto também, que ele orienta naquela história de estratificação de risco, que a gente falou, que o primeiro ponto é estratificar risco. Quando ele fala de C, ele indica fazer rastreio de NT-proBNP ou de BNP. Né? Então, você tem indicação formal de fazer ou o eco de cara, ou fazer um marcador laboratorial que indique uma maior probabilidade de insuficiência cardíaca, e isso direcionaria o uso para ISGLT2 como uma primeira linha. Legal. Né? Isso eu lembro que foi um dos destaques do Congresso da ADRA de 2022. Né? Eles publicaram um posicionamento sobre rastreio de IC no paciente com diabetes, no qual recomendava marcadores troponina de alta sensibilidade, né, proBNP, para investigar IC nesses Eles pacientes. marcaram mais o NT-proBNP e o BNP, né, em si. Eles marcaram mais esses daí. E aí esse paciente já teria uma indicação de rastreio ativo, e em caso de alteração desse exame, ou de você ter um exame, um ecocardiograma que mostre que já existe essa alteração, você deveria priorizar o ISGLT2 como primeira linha. E o que aconteceu com o uso do análogo do GLP-1 no paciente com IC? Né? Essa é a novidade que eu falei que a gente ia ter nesse tópico. O que polêmica, eles falam, né, sobre sobre análogo de GLP-1 e IC? Assim, ele entra no contexto de que se o paciente tem insuficiência cardíaca sintomática ou grave, como ele chama, né, você deveria evitar o uso do GLP-1. É difícil, porque até a definição de grave é complicada, porque você pode ter uma insuficiência cardíaca grave e o paciente não ser tão sintomático naquele momento e depois se tornar mais sintomático. Qual o parâmetro que você vai usar nesse sentido, né? A gente lembra assim que o GLP-1 ele vai ter um efeito de aumentar a frequência cardíaca em torno de 3 a 5 batimentos por minuto. Né? Quando você vê o agonista duplo já aumenta mais um pouquinho, a retatrutida que pega glucagon, que aumenta mesmo a frequência cardíaca, aumentou para 9, 10 BPM. Então, no paciente com insuficiência cardíaca, tudo que eu não quero é aumentar a frequência cardíaca, tanto que um dos pilares é você usar o beta-bloqueador, né? Você bloquear para não ter tanta taquicardia reflexa. Então, assim, nos estudos gerais de GLP-1, não fez parte dos critérios de inclusão você rastrear para IC na entrada. É mais ou menos como aquela história da amputação com ISGLT2, né? Quando apareceu o efeito de um estudo ali perdido que mostrou alguma tendência... Começaram a tirar. Eles tiraram da entrada, virou critério de inclusão ou não. Exclusão. Então, assim, eles não colocam... Se insuficiência cardíaca não é critério de exclusão, então entrou paciente com insuficiência cardíaca, moderada grave, sintomática e que de repente não estava bem bloqueado. E talvez esses pacientes são os pacientes que mostraram em alguns estudos uma tendência de aumento de hospitalização por IC. Né? Então a gente viu, desde lá do SUSTEM com a semaglutida subcutânea, já mostrou um aumento não significativo das hospitalizações por IC. A gente teve um estudo mais recente que também mostrou um aumento de hospitalização por IC, mas que não foi controlado para esse desfecho, nem era nenhum desfecho pré-especificado. É um achado, né? E às vezes assim, você encontra, num estudo de 1.000 pacientes, você encontra 15 pacientes que fizeram um evento no grupo GLP-1, 5 fizeram no grupo placebo. Sei lá, foi 3 vezes mais frequente, né? Mas o número de eventos muito reduzido. Pequeno. Então, talvez aquele grupo de paciente é justamente aquele perfil de paciente que não deveria usar, porque teria ali alguma propensão para o efeito adverso, e que acabou entrando porque não se previa isso como critério de exclusão. Sim. Então, metodologia entra um pouquinho para explicar isso. Mas aí, assim, eles até citam um paper, né, com a liraglutida, que eram pacientes com IC, fração de ejeção reduzida, que haviam apresentado internação recente.
a fração de ejeção média era bem baixa mesmo, coisa de 24%, 25%. Isso. E aí, com a liraglutida, houve maior risco de hospitalização. Tá, mas é porque vai ter, né? Assim, você tem que ver como está a otimização da medicação desse paciente, aí puxando um pouquinho para a clínica, para cardio. Se você trabalha com esse tipo de paciente, você sabe que quando hospitaliza por descompensação de C, muitas vezes você acaba tirando alguma das medicações modificadoras de doença, né? E depois você vai ter aquele trabalho para reintroduzir. E aí, de repente, talvez, óbvio que o beta-bloqueador é um dos primeiros a ser reintroduzido, mas que vai lá, o cabo está descompensado, não sei o quê, nesse cenário o GLP-1 vai entrar. O paciente com IC descompensada, até para SGLT2 a gente tem ali alguns dados, né? Um pouquinho contraditórios, né? Teve dado positivo no Impulse, a gente teve dados positivos no estudo da dapaglifosina também, no estudo da EMPA. A gente já teve um estudo de infarto que não foi tão significativo, já não deu um resultado muito bom. Então, assim, os dados no paciente muito descompensado não é bom com nada, né? Assim, não tem muita evidência. Maravilha. E não é uma grande novidade, Luciano, mas além da contraindicação da saxagliptina para IC geral, eles também não recomendam no paciente com IC, fração de ejeção reduzida, muito sintomático, utilizar nenhuma outra gliptina. Né? Essa gliptina eu acho que é alguma coisa do pessoal lá do Luso, né? Da parte Luso brasileira. Na primeira diretriz Luso brasileira, eles tinham uma contraindicação para saxagliptina e para alogliptina. Então, na primeira, eles já falavam da alogliptina. A alogliptina, no estudo Examine, é um estudo que eles pegaram o paciente pós-infarto recente e foram randomizar para usar ou não a alogliptina e ver a questão de desfecho cardiovascular. E o estudo mostrou segurança cardiovascular. Mas teve lá um aumento da hospitalização por IC, que não foi significativo com a alogliptina. E aí eles colocaram como contraindicado, meio generalizando ali, saxa, alo e pioglitazona, né? Que a gente sabe que a pioglitazona também tem esses efeitos no paciente que tenha IC de fração de ejeção reduzida sintomático, né? Tem até estudo com pioglitazona em paciente assintomático com fração de ejeção preservada. A gente teve, por exemplo, o STEP-HFpEF, que usou semaglutida em pacientes com IC de fração de ejeção preservada e não mostrou nada, mostrou até benefício em relação a sintoma, né? E o paciente obeso, né? Assim, que teve essa situação. Então, eles generalizaram a parte da EDPB4. Isso, diretrizes, é um grupo aqui que vai votar e a maioria vence. Então, assim, é a opinião de especialista ali, né? Sim. Não tem uma recomendação precisa de contraindicação formal. É uma coisa que, óbvio, tem que ter atenção. Então, se você vai usar um paciente com IC sintomático, a droga de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha é SGLT2. Então tem que usar, tem que otimizar o paciente em relação às outras drogas. Depois que está todo otimizado, você vai entrar com a próxima, aí já talvez caiba, né? Você vai ter um cenário diferente.